Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma parábola que está na Bíblia, uma historinha que está na Bíblia, que chama a parábola do semeador. Mas antes, a tia vai estar explicando a tarefinha de ontem para quem não participou da nossa aulinha online, tá bom? A nossa atividade de ontem, a gente continuou falando sobre as partes das plantas, né? Aqui nós temos então a nossa primeira atividade, que fala um pouquinho sobre as partes das plantas. Na planta, na árvore, a gente encontra flores, folhas, frutos, raiz e caule ou tronco, que é a mesma coisa. E a nossa tarefinha está pedindo para a gente ligar cada parte dessa daqui, das plantas, na nossa árvore. Então você vai ligar a flor na flor que está na árvore, a folha em uma folhinha que está na árvore, o fruto em um frutinho que está na árvore, a raiz aqui embaixo, que é onde fica a raiz, e o caule aqui onde segura a árvore. Tá bom? Pinte bem bonito, me enviem foto quem ainda não fez, para me registrar aqui no nosso registro de atividades. Tem também essa outra atividade aqui. Essa atividade é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível de fazer. Olha só, temos aqui a metade de uma frutinha. Na outra metade está em branco. Você vai desenhar então exatamente do jeito que está do lado de cá, para a gente completar a nossa frutinha e descobrir que fruta que é. Aqui então a gente completou um abacaxi. Depois aqui embaixo você vai pedir a ajuda da mamãe para você escrever o nome, ó. Abacaxi. A-B-A-C-A-X-I. Abacaxi. Depois nós temos aqui um moranguinho. A tia fez aqui a outra metade e formou então um moranguinho. Você vai escrever então a palavrinha morango. M-O-R-A-N-G-O. Pede a ajuda da mamãe para você estar escrevendo. Temos também aqui embaixo a metade de uma melancia. A tia completou a outra metade e a gente descobriu que a frutinha era melancia e escrevemos o nome aqui embaixo. M-E-L-A-N-C-I-A. Melancia. Por último, nós temos aqui uma maçã. A tia completou com seus amigos e a gente descobriu que isso aqui é uma maçã. Então a gente vai escrever a palavrinha maçã. M-A-C-C-A e o tio em cima do A. A palavrinha maçã. Então você vai pintar bem bonito e vai me mandar foto também. Agora, para a nossa aulinha de hoje, a tia preparou uma historinha bem legal, que fala também sobre as sementinhas. Quando a gente planta uma sementinha, a sementinha cresce e vira uma árvore. Então, a tia pegou na Bíblia a parábola do semeador. Nessa atividade aqui, ó, está toda a historinha que a tia vai contar hoje, tá bom? Então, depois que eu terminar de contar a historinha, você pode pintar todo esse desenho aqui. Parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Olha só, essa é a nossa primeira parte. O semeador, ele saiu a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e comeram as sementinhas. Então elas não cresceram. Outras caíram entre as pedras e por falta de raízes secaram. As outras sementinhas caíram no meio das pedras. Como o sol estava muito quente,
e não tinha como elas entrarem para baixo, aqui a raiz delas crescerem para baixo, elas morreram. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Então, algumas sementinhas caíram no meio dos espinhos. Elas até cresceram, mas os espinhos cresceram junto e sufocaram a nossa sementinha. Outras caíram em terra boa e produziram 100, 60 e 30 por 1. Então, as últimas sementinhas que caíram em uma terra boa, uma terra fértil. E a árvore cresceu e produziu vários frutos. Nessa historinha, nós podemos entender que as sementinhas somos nós. Que nós devemos levar o amor de Deus às outras pessoas. A palavra de Deus, ela é muito importante. Então, aquilo que aprendemos, nós temos que repassar para as outras pessoas. Quando você faz uma boa ação, você está levando a palavra de Deus de alguma forma para alguém. Quando você cuida do seu amigo, quando você respeita o seu amigo, os mais velhos, a professora, tudo isso uma forma de dizer que você é uma boa pessoa, que você é uma boa sementinha. E com certeza, você continuando assim, você vai produzir vários frutos. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão querer ser um exemplo igual você. Essa é a nossa historinha de hoje. E você vai colorir para a titia bem bonito e caprichado. Me manda uma foto depois. Temos também mais uma atividade sobre a história da sementinha, né? Aqui fala o seguinte: a semente é a palavra de Deus, Lucas 8:11. Essa história da sementinha, ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a gente vai encontrar nos 4 evangelhos. Esse textinho aqui está em Lucas 8:11, mas o nosso versículo está em Marcos 4:8, o versículo da semana. Então vamos lá. Como será que as plantas nascem? Observe os desenhos e numere-os na ordem certa. Então a gente vai lembrar da historinha que a tia acabou de contar, para a gente numerar então os nossos desenhos, tá bom? As plantas, elas nascem como? Elas já nascem grandes assim? Não. Elas já nascem assim, meio grandes? Também não. Elas já nascem assim, só regando elas crescem? Também não, precisa plantar. Então aqui, ó, esse último desenho da mãozinha com a sementinha, a gente vai colocar o número 1. Dessa forma. Depois que a gente plantou a sementinha, o que a gente tem que fazer? Ela vai já crescer e ficar grande assim? Não. Ela já vai ficar assim grandinha? Também não. Primeiro a gente precisa regar a sementinha para que ela possa crescer forte e saudável. Então aqui a gente vai colocar o número 2. Dessa forma. Então tá bom. A gente já plantou a sementinha, a gente já regou a sementinha. Depois que a gente regou, ela já vai crescer e ficar desse tamanho, dando frutos e flores? Não. Ela vai crescer devagar. Olha só. Então a gente vai colocar o número 3 nessa daqui.
o número 3 aqui e por último a gente vai colocar o número 4 nessa daqui. Você vai pintar bem bonito, bem caprichado e me mandar uma fotinha sobre o desenho, tá bom? Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, temos o nosso versículo da semana. Ontem na aula online a tia já leu com os coleguinhas e hoje a gente vai ler junto e você vai pedir a mamãe para ajudar você a decorar para que você possa ganhar lembrancinha na semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram. Marcos 4:8. Vamos de novo? Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram. Marcos 4:8. Aqui está falando sobre a nossa parábola que a tia acabou de ler, a nossa historinha da sementinha que o semeador plantou. Aqui está falando da parte que elas brotaram e cresceram quando caíram em terra boa. Decore o versículo. Na sexta-feira a tia vai estar tomando a leitura do versículo para a gente ver quem vai ganhar a lembrancinha da semana que vem, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Até amanhã na nossa aula online. Aguardo todos.